eu tinha prometido que iria falar sobre as obras inacabadas em Pernambuco. De acordo com o último levantamento do Tribunal de Contas do Estado, quer dizer, é o TCE, é o Tribunal de Contas aqui de Pernambuco, TCE-PE, são 1.754 obras declaradas paralisadas ou com fortes indícios de paralisação. Eu acho que você não sabia disso, né? Nós temos aí mais de 1.700 obras que estão paradas. Começaram com seu dinheiro e não foram adiante. Os trabalhos envolvem valores de mais de 8 bilhões de reais em contratos. Presta atenção, são 8 bilhões em contratos do dinheiro do Estado de Pernambuco, dos quais mais de 2 bilhões e 500, 2 bilhões e meio foram gastos, sem nenhum retorno para a população. Imagina você gastar um negócio e não ter retorno. É um problema. É um problema. Alguns dos exemplos que nós temos são as estações BRTs, viaduto da Caxangá, você vai vendo algumas imagens aí, coisas absurdas, né? Canal do Fragoso, que inclusive o Canal do Fragoso, que não termina, que era para terminar lá em 2013, não termina. É o canal que os engenheiros dizem que, por não acabar, inunda a cidade de Olinda. É justamente para dar segurança. Se inunda a cidade de Olinda. Nós temos ainda a Ponte do Monteiro. Lembra da Ponte do Monteiro? Essa aí, ó. Essa obra teve a paralisação, foi retomada, mas está sendo alvo de nova polêmica por conta das indenizações. Inclusive, essa ponte, num primeiro momento, gastou mais de 10 milhões de reais. E agora está orçada em cerca de 40 milhões. O dinheiro público indo e não tem volta, não tem retorno. Imagine o que você faria de obra realmente que começasse e terminasse com 10 milhões de reais. Né? É muita coisa. E com 2 bilhões e meio, 2 bi e meio que gastaram e que o dinheiro já foi para o beleléu. Hein? Outra situação, a PE 15. Meu amigo, parece torcida do Corinthians a PE 15. Não para. Não tem governador que não fez a tal da requalificação da PE 15. E a tal da requalificação nunca presta. Nunca presta. Por que isso acontece? Aliás, teve uma requalificação ainda no governo Jarbas Vasconcelos, que tinha ciclovia e tal. Aí depois fizeram uma outra requalificação, esculhambaram a ciclovia. A rodovia, ao contrário de melhorar com dinheiro e injeção de recursos, piorou. Fora os fantasmas recentes, as estações BRTs, que iam funcionar na Copa, estão desse jeito ainda. Com dinheiro seu, dinheiro meu. Está me entendendo? O Tribunal de Contas está acompanhando todos esses casos. Eu vou trazer informações importantes para você aí que está assistindo o nosso programa, para você, inclusive, fazer a cobrança aos políticos do seu coração. Entendeu? Fazer a cobrança, seja a situação, seja a oposição, mas você cobrar, falar, o dinheiro é meu, ô senhor deputado, ô senhor vereador, o dinheiro é meu, seu senador, seu governador, o dinheiro é meu. Né? Não faça isso com o meu dinheiro, que é o dinheiro do povo. Moradores da rua Vila União, em Caetés 2, dizem que há 10 anos convivem com medo. O problema lá é uma cratera. Pense numa cratera. Inclusive, o buraco ameaça as casas do local. E tem um serviço, supostamente em andamento. Só que o serviço, ele nunca fica pronto. Vê a situação. Se os deslizamentos continuarem, parte da rua pode desabar, deixando vários moradores sem acesso às residências localizadas no final dela. Começou com um buraquinho pequeno, viu? A prefeitura não ligou em ver esse problema. Fez uma encanação, não sei como, porque a água do esgoto passava aqui, ó, essa rua era cheia de esgoto. Tem pessoa até aqui doente porque precisava pisar, porque olha a rua.
e era casa assim, nas beiras ali que caiu essas casas, até hoje. E veja a situação nossa. A obra de contenção, orçada em mais de R$ 1,5 milhão, foi abandonada. E por causa da erosão, várias casas e a única escola que atendia a comunidade precisaram ser interditadas. Já faz bastante tempo que essa escola está fechada, né? E está servindo só de prato de vandalismo, porque a escola está totalmente deteriorada, servindo para usuários de droga. E sem falar que logo no início, quando se iniciou essa erosão nessa rua em 2009, se tivessem tomado atitudes de prevenção logo de início, não teria chegado a esse ponto. Sem ajuda, os moradores desta rua continuam na luta para evitar esta, que é uma tragédia anunciada. Hoje a gente se encontra numa situação prevendo o pior, né? Como já aconteceu em outros lugares aqui, que caíram barreiras, infelizmente vidas foram perdidas e a gente não quer no futuro ser mais um na estatística. A interdição da escola aí vem inclusive prejudicando o funcionamento de outra unidade que tem que dividir horários para atender os alunos por conta da escola que está fechada. A escola Valdeci Damásio emprestado o horário da tarde para a escola da Vila Militar. Porque, no caso, se tivesse funcionando aqui, os dois horários lá da outra escola seriam normal, mas só que o horário da tarde é praticamente emprestado para a escola daqui. Tanto é que há duas diretorias, o do horário da manhã, que é referente ao colégio mesmo, que é o Valdeci, e o da tarde já é outra gestão, porque é a diretora daqui, que seria a escola da Vila Militar. Que é mais um caso de obra que não termina, começa e não acaba. Em nota, a Prefeitura de Abreu Lima esclarece que a escola da Vila Militar está interditada devido às obras do local. Eu não tinha dito isso, não. Eu não disse, não, que era obra que não acabava. A nota da Prefeitura diz exatamente o que eu já tinha dito, que a obra não acaba. Foi, né? Tá bom. Aí diz ainda a nota, por isso, os estudantes estão sendo atendidos normalmente nas instalações da Escola Valdeci Damásio, no turno da tarde, com transporte escolar, 2 merendas por turno e o segmento regular do calendário letivo. É o que diz a Prefeitura, né? Vou botar o nosso WhatsApp aqui, porque qualquer coisa é aquela história. Você bate de volta. A tal da rodovia PE 15, um dos principais corredores da região metropolitana, não melhora. Aliás, piora. Piora. A via vem apresentando diversos problemas, é alvo de reclamações dos motoristas, passageiros, os pedestres. Atualmente o governo do estado está em um novo processo de licitação para a requalificação desta rodovia. Dificuldades na PE 15 são históricas, congestionamentos diários e péssimas condições de trajeto, tanto para os motoristas quanto para os passageiros. Nesta parada, próxima à divisa entre Olinda e Recife, a lama e os buracos em frente à parada de ônibus têm tirado a paciência dos passageiros que esperam a condução. Essas buraqueiras que tá aqui, os ônibus passam, molhando a gente, tá entendendo? Melando a gente de lama. A PE 15 também tem poucas faixas de pedestres e quando tem, as marcações desapareceram, tirando a segurança de quem quer atravessar a pista. Esther Gonçalves relata que nesse trecho da PE 15 os buracos existem há pelo menos 5 anos. Entra prefeito, sai prefeito, esse buraco aí. Quando chega tempo de eleição, procura todo mundo para querer voto. E ninguém toma providência de nada aqui. Agora, quando chega a eleição, quer voto. Tem voto, não. Todo governador bate o olho na PE 15 que é requalificar. De vez de melhorar, piora. Agora, antes da Copa mesmo, fizeram esses fantasmas aí, essas estações BRTs, que nem foram inauguradas. Algumas terminaram, que já estão degradadas, e outras sequer terminaram. O dinheiro do povo foi jogado fora. E procuramos também saber como seria, no caso, essa requalificação. Qual é o projeto? O que eles vão fazer? Vai voltar a ciclovia em toda extensão, como foi no governo Jarbas? Não vai voltar? Vai fazer, vai acontecer? Não sei ainda. Mas eu estou com a nota aqui do Departamento de Estradas de Rodagem,
informando que atualmente frentes de trabalho estão fazendo serviços de manutenção na PE15 para recuperar danos causados pelas fortes chuvas. O órgão informa ainda que iniciou o processo de contratação de empresa para requalificar a rodovia com previsão de começo para o segundo semestre de 2022, com um prazo de execução de 2 anos. Ou seja, vocês vão começar uma obra no final de um governo para ser executada no outro governo. É impressionante. Vê o que a comerciante diz, ó, bota aí. Entra prefeito, sai prefeito, esse buraco aí. Quando chega tempo de eleição, procura todo mundo para querer voto. E ninguém toma providência de nada aqui. Agora, quando chega a eleição, quer voto. Tem voto, não. Tá entendendo? Agora, você acha correto fazer uma obra num final de governo, né, uma obra que todo governador fez e não fez direito, não fez corretamente. E aí vai fazer uma obra num final de governo que não vai terminar neste governo. E eu não tive acesso ainda no projeto. Eu queria o projeto. Inclusive, eu faço um apelo ao governo do Estado. Se puder, mande o projeto. Bota o meu WhatsApp aí para o pessoal do Departamento de Obra do Governo. Mandar um projeto para a gente. Né? Eu não quero só falar, não. Eu queria olhar para o projeto e dizer, não, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Você tem um problema seríssimo aí. A encanação da Compesa. O cara pavimenta, o cano estoura. Aí tem um buraco. Aí você tem que consertar o buraco. Ver o custo ou o gasto. Tem muita coisa que você tem que pensar antes de fazer uma obra aí. Tá? E eu espero que vocês mandem para mim, tá? Me mandem para mim essa situação. Ou seja, como é que vocês vão fazer? Se vocês vão fazer um novo tipo de asfaltamento, você tem o corredor de ônibus, você tem passarela que precisa ser feita, é muita coisa, é muita coisa. Eu estou falando aqui hoje sobre essa questão das obras inacabadas, até porque já relatei para vocês que temos aí dinheiro já jogado e que não volta mais, 2,5 bilhões aproximadamente. Só que tem mais de 8 bilhões em jogo, mais de 8 bilhões. Para falar sobre esse problema, nós estamos com o auditor de controle externo do Núcleo de Engenharia do Tribunal de Contas de Pernambuco, Pedro Teixeira. Pedro, boa tarde. Muito boa tarde, Carlinô. Boa tarde a todos os seus ouvintes, os seus que estão aqui assistindo o seu programa. Tanto na TV como nas redes sociais. Aqui o pessoal está já criticando bastante essas situações, até porque é muito dinheiro jogado fora, né, Pedro? É muito dinheiro. Esse trabalho que o Tribunal de Contas vem fazendo, Carlinô, já vem desde 2014, que a gente vem ano a ano fazendo esse levantamento das obras que estão paralisadas. E o interessante é que esse número só faz crescer. A gente tem obras, e outra coisa que também salta aos olhos, é que são todos os órgãos do Estado de Pernambuco, órgãos estaduais e municipais, que tem, ou todos, ou quase todos, que têm obras paralisadas. Então é uma coisa generalizada, não é uma coisa específica de um ou outro, outra gestão. Olha, a gente está acompanhando essa situação já faz algum tempo. Nós começamos com aquela situação terrível, inclusive ouvindo o Tribunal de Contas, a questão do canal do Fragoso, que provoca problemas seríssimos quando chove para a população de toda a região ali de Olinda. Então nós falamos sobre isso. Essa PE15, inclusive, o próprio Tribunal de Contas teve que fazer uma intervenção porque tinha um dinheiro que foi gasto e a obra foi mal feita. E aí o buraco, principalmente na área do BRT, e aí chamaram a atenção, tiveram que refazer. E não adiantou nada, porque continua a mesma situação. Parece que é uma situação insuperável, Pedro. Pois é. Isso, se não fosse trágico, seria cômico, Carlinô, porque quando a gente analisa uma obra a fundo, normalmente a grande questão dos gestores é falta de recurso. E quando a gente analisa e aprofunda nessa obra, a gente vê que o grande problema é um projeto mal feito, é um planejamento mal feito, é uma planilha mal levantada. Então, o pior é que isso tudo acaba com o problema na parte técnica, ou seja, a obra não conclui porque ela partiu de um projeto mal executado.
Isso é uma coisa comum para todos os municípios, para o governo do Estado, inclusive aqui em Pernambuco. E no Brasil? Uma situação que na minha cabeça, não consegue entrar. Né? Porque, olha, imagina, você vai contratar fazendeiro. Vou falar com o seu Manuel, ele é pedreiro, é mestre, para fazer um muro. Entendeu? Aí você faz uma empreita com ele, vê lá o material que ele vai precisar, tudo, certinho, empreita. Aí você fala, o seu Manuel é quanto? O seu Manuel diz que são 10 conto. Aí 10 conto, beleza. Aí, no meio da execução do muro, o seu Manuel diz, vai para 20. Você sabe que isso numa empreita particular não acontece. É muito difícil. A diferença pode ser pequena, mas desse tempo, o dobro. Você tem esse canal do Fragoso mesmo, já ultrapassou o dobro do valor por causa dos aditivos. Na verdade, essas obras assim, como o canal do Fragoso e várias outras, essa falta de um projeto bom inicial provoca aditivos. Por exemplo, existe um solo muito mole que você não identifica no projeto. Como assim você não identifica um solo mole no projeto? Quando você vai para a execução, tem que tirar todo aquele solo mole, às vezes mudar a solução da obra, e isso encarece demais. Existem obras nossas não, do governo do Estado aqui, que a gente fiscaliza, que aumentou 70%. Quer dizer, 70%. Ela não aumentou, ela modificou 70% da obra. Então, uma obra que modifica 70% não é mais a mesma obra que foi licitada. Até porque o estudo de solo é praxe dentro da engenharia. Exato. Tem que ser feito, tem que ser realizado, e isso bem antes, na fase de projeto. O que é que acontece? Esses estudos se aprofundam na fase da execução e muda completamente o valor da obra e a condição da obra. Agora, nós temos aí já fatos, né? Por exemplo, 8 bilhões e meio de obras não acabadas, e temos aí dinheiro já jogado, cerca de 2 bilhões e meio. É como esse dinheiro vir de volta ou acabou? Aí já era. Esse aqui é o grande problema. Existem obras que ficam inacabadas. Quem daqui de vocês que estão aqui nos assistindo, quem não conhece um esqueleto de obra em algum local no seu município? Do Monteiro mesmo é um exemplo. Um grande exemplo. O prefeito agora está tentando retomar, mas gastou 10 milhões de reais. Pois é. Então isso é um grande problema, que toda obra que você começa e não termina, aquilo que você executou, nem ao certo será utilizado na obra quando você concluir. A exemplo da Ponte do Monteiro. Então, você perde aquele dinheiro que foi aplicado e vai fazer aquela obra, mas fazer de uma forma diferente, ou porque aquela peça que foi construída inicialmente, com o tempo ela se desgastou e tem que ser trocada. Então, esse é um dos grandes problemas da obra paralisada e inacabada, é que você tem que investir muito mais para que aquela obra seja finalizada. A gente está mostrando aqui, isso aqui era a parte da obra que começou do Monteiro. Aí você fala, vai servir para alguma coisa? Não, isso aqui não serve para nada. Foi demolido. Foi demolido. Eu estou mostrando um arquivo. Entendeu? 10 milhões aí, tudo jogado no lixo. Isso é um grande exemplo. E isso é direto, né? Infelizmente. Infelizmente tem no Brasil inteiro. A gente tem que começar a mudar, existe um movimento entre os engenheiros para a gente tentar fortalecer a categoria de engenheiro, da engenharia, porque vários dos nossos colegas recebem pressões políticas, seja qual for, para poder fazer uma obra de um jeito. Pois é. Né, Pedro? Tem que ser sincero, é pressão mesmo. Existem muitas pressões, e que a engenharia está abrindo para isso. Então não pode abrir. A engenharia tem que se unir para não abrir mais. A obra tem que ser feita com conceitos técnicos. Sindicatos técnicos. Exato. Para não abrir. Até porque, senão vira terra de Odorico Paraguaçu. Pois é. Olha, a Sepultura encolhe um pouquinho que o partido precisa de um dinheiro. E depois, mas vai ser o quê? Sepultura de anão, lembra da novela? É isso. Infelizmente. Pedro, muito obrigado, viu? Grato pela entrevista. Obrigado a vocês. O trabalho que vocês fazem é importantíssimo para a gente concluir essas obras e terminar esse problema da obra inacabada e paralisada. Muito obrigado a você. Grato. E olha, eu fico aqui na cobrança, né, do DER, do Governo do Estado, se vocês puderem mandar para a gente, né, que seja um croquis do que vocês pensam em fazer agora na PE15. Como eu disse, eu acompanho essa situação da PE15 já faz um bocado de tempo e, infelizmente, essa situação não muda. Só gasta o dinheiro. Só estão gastando dinheiro.
Inclusive, eu cito muito a Avenida Beira-Mar, em Boa Viagem, ou Avenida Boa Viagem, que é uma obra ainda de Miguel Arraes, quando foi prefeito. Falei, nossa, mas faz tempo, né? E era uma obra sensacional. Aí começaram a mexer, hoje alaga. Nunca alagava. Nunca. E a orla de Boa Viagem está feia. Precisa realmente remodelar. Agora, não dá para ficar remodelando todo dia, né? Tem que fazer e deixar um pouquinho, né? Para ver se fica bonitinho. Então, eu estou aguardando, viu? Qual é o projeto aí da PE 15? Vai ser outro tema aqui. Se o governo puder disponibilizar alguém para falar desse projeto, eu estou aqui para trazer também para entrevistar. É de interesse público isso aí. É de interesse da população. Tá? É uma via que tem uma série de obras inacabadas. Infelizmente, a população foi vítima da Copa do Mundo. As obras começaram e não terminaram.